Naquela manhã de terça-feira, a chuva de inverno caía sobre a cidade, transformando as ruas de paralelepípedos do bairro Nobre em um espelho escuro e melancólico. As luzes da padaria Imperial eram o único ponto quente e acolhedor naquela vastidão cinzenta. Fundada em 1950, a Imperial não era apenas uma padaria, era uma instituição, um santuário de mármore branco, madeira escura e o aroma celestial de manteiga francesa e fermentação lenta. Era o feudo de Sr. Afonso Bastos, um homem de 58 anos, cujo rosto parecia permanentemente azedo, como se tivesse provado um pão que não cresceu. Afonso herdara a padaria de seu pai e a mantinha com uma disciplina de ferro e um temperamento volátil. Ele era um homem amargurado, um viúvo cuja dor, há mais de uma década, havia se transformado em uma raiva fria contra o mundo, especialmente contra qualquer coisa que ele considerasse fora do lugar em seu estabelecimento perfeito. Seus funcionários o temiam, seus clientes ricos o toleravam por causa da excelência de seus produtos. Naquela mesma manhã, a alguns quarteirões de distância, mas em um universo social completamente diferente, em um pequeno porão úmido e frio, Lia, uma menina de 8 anos, contava as moedas na mão de sua avó. Vó Maria, 67 anos, tremia sob 3 cobertores. A tosse seca e persistente a mantivera acordada a noite toda. A pneumonia, dizia o médico do posto de saúde, estava se agravando. "Eu preciso que a senhora tome o antibiótico hoje, vó", sussurrou Lia, os olhos grandes e escuros cheios de uma preocupação adulta. Lia era uma menina negra, pequena para a idade, com mãos ágeis e uma quietude observadora. Sua única posse, seu tesouro, era um caderno de desenho gasto e um lápis 6B que ela guardava como se fosse um diamante. "Vá, minha neta", Vó Maria tossiu, entregando-lhe uma nota amassada de R$ 20, o último dinheiro que tinham. "Compre o remédio e, se sobrar, traga um pãozinho, mas o remédio primeiro." Lia saiu para a chuva. O vento cortava seu casaco fino. Ela passou pela farmácia primeiro. O remédio, mesmo o genérico, custou R$ 18. Ela ficou com 2 moedas de R$ 1 no bolso. Era o suficiente para 2 pães franceses na padaria do bairro, mas no caminho, ela passou em frente à Imperial. O cheiro era avassalador, um cheiro doce de baunilha, amêndoas torradas e pão quente que parecia um abraço. Ela parou, hipnotizada. Ela sabia que não podia comprar nada ali, mas ela tinha seu caderno. Sentou-se no degrau de mármore molhado da loja ao lado, protegida por um pequeno toldo, e começou a desenhar. Ela não desenhou os pães. Ela desenhou o homem que via através do vidro. Sr. Afonso. Ele estava gritando com um padeiro, o rosto vermelho, mas havia algo em seus olhos, uma tristeza que ele escondia com a raiva. Lia desenhou essa tristeza. Ela desenhou a história por trás do rosto zangado. A fome, no entanto, era uma dor física. Ela viu um funcionário sair da padaria com um saco de lixo grande e transparente. Dentro, ela viu pães, croissants amassados, fatias de pão de forma, restos do dia anterior que seriam jogados fora. Seu estômago roncou. O remédio da avó estava seguro no bolso, mas a avó também precisava comer para tomar o remédio. Reunindo toda a sua coragem, Lia se levantou. Ela entrou na padaria Imperial. O calor e o cheiro a atingiram como uma onda. Um silêncio instantâneo caiu sobre os poucos clientes ricos que tomavam seus expressos. Todos olharam para ela. A menina negra, pequena, molhada, com os sapatos furados, parada no tapete felpudo da entrada. O Sr. Afonso se virou do balcão. Seus olhos se estreitaram em fendas de desprezo. "O que você quer aqui?" Sua voz foi um rosnado baixo. "Isso não é um abrigo. Saia, por favor, senhor." A voz de Lia era quase inaudível. "Eu não quero dinheiro. Eu vi o moço, o saco de pão, o pão que o senhor vai jogar fora. O senhor pode me dar um pouco? Minha avó está muito doente." Afonso olhou para a menina. A pobreza dela era uma ofensa pessoal. Era uma mancha em seu mármore branco. Naquele dia, ele estava particularmente irritado. Um grande crítico de gastronomia havia dado uma nota baixa para seu croissant. A menção de jogar fora foi o estopim. Jogar fora? Ele riu. Um som seco e cruel que fez os clientes sorrirem constrangidos. "Isso não é pão jogado fora, garota. Isso é o nosso padrão de qualidade. É o lixo. E lixo é para lixo." Ele agarrou o braço fino de Lia. "Você não é cliente, é uma pedinte. Uma pequena ratazana de rua." Ele a puxou em direção à porta. Foi quando ele viu o caderno de desenho que ela segurava com força contra o peito. "E o que é isso? Roubou de alguma criança rica?" "Não, é meu!" Lia gritou, tentando proteger seu tesouro. Afonso arrancou o caderno da mão dela. Ele o abriu e viu desenhos de uma qualidade que o chocaram. Desenhos da rua,
de pássaros e o último desenho. O retrato dele. Um retrato que o capturava não como o dono poderoso, mas como um homem quebrado, triste. A precisão do desenho, a emoção que ele transmitia, o enfureceu. Como aquela, ninguém ousava vê-lo de verdade. Lixo, ele gritou. A raiva agora irracional. Ele arrancou a página do retrato. A página que continha sua alma exposta. Ele a amassou com força. Caminhou até o saco de pães velhos que estava perto da porta da cozinha e jogou a bola de papel amassada dentro dele. Aqui está o seu lixo, ele disse, empurrando Lia para fora na chuva torrencial. E não volte nunca mais. Ele jogou o resto do caderno de desenho na calçada molhada, as páginas se abrindo e sendo encharcadas pela chuva. Lia caiu de joelhos na calçada. Ela não chorou pelo pão. Ela não chorou pela humilhação. Ela chorou pelo seu caderno destruído, pela sua arte que ele havia chamado de lixo e jogado junto com os restos. Ela ficou ali, soluçando sob a chuva, enquanto o Sr. Afonso limpava as mãos no avental, como se tivesse tocado em algo contaminado, e voltava para o calor de sua padaria perfeita. Lia ficou na chuva por um tempo que pareceu uma eternidade, seus pequenos soluços engolidos pelo barulho da tempestade. Ela tentou salvar as páginas de seu caderno, mas a tinta do lápis escorria, transformando seus desenhos em borrões cinzentos. A humilhação era uma ferida fria em seu peito. Ela finalmente se levantou, tremendo de frio e tristeza, e correu para casa, o remédio da avó ainda seguro em seu bolso, o som das risadas cruéis de Afonso ecoando em sua cabeça. Ao chegar no porão, encontrou vó Maria com uma febre alta, delirando. O desespero tomou conta de Lia. Ela deu o remédio à avó com um pouco de água, mas sabia que não era o suficiente. Vó Maria precisava de um hospital. Em pânico, Lia correu para a casa da vizinha, Dona Nilda, que apesar de sua própria pobreza, chamou uma ambulância. Vó Maria foi levada às pressas para o hospital público, com Lia agarrada à sua mão, o caderno molhado e arruinado esquecido no chão do porão. Na Imperial, o dia continuou. O Sr. Afonso, após seu acesso de raiva, sentiu-se estranhamente vazio. A raiva o deixava energizado, mas hoje, algo estava diferente. O rosto daquela menina, o desenho, a precisão da tristeza que ela capturou. Ele tentou afastar a imagem gritando com um fornecedor ao telefone, mas a sensação persistia. Roberto, seu padeiro-chefe, um homem de 60 anos que trabalhava ali desde os tempos do pai de Afonso, o observava em silêncio do outro lado da cozinha. Roberto vira a cena toda, vira a crueldade e vira o desenho que Afonso amassou. Ele sabia o que Afonso escondia. Ele sabia que aquele retrato era a imagem de Afonso de luto por sua esposa, Helena, a esposa de Afonso. Ela não era da alta sociedade. Era uma artista, uma pintora, uma mulher negra, vibrante e cheia de vida, que trouxera cor ao mundo cinzento de Afonso. Eles tiveram um filho, Tiago, mas Helena morreu há 10 anos, de um aneurisma cerebral súbito, deixando Afonso quebrado. Ele não soube lidar com o luto, e sua dor se transformou em raiva. Ele começou a odiar tudo o que lembrava Helena, a arte, a cor, a alegria, e tragicamente, ele começou a odiar os traços da mãe no próprio filho. Tiago, que herdara o talento artístico e a pele escura da mãe, tornou-se o alvo da amargura do pai. Pintura não enche barriga, seja homem, Afonso gritava. Aos 18 anos, Tiago, incapaz de suportar o pai, foi embora de casa, cortando todos os laços. Afonso ficou sozinho com sua padaria e seu luto azedo. Roberto, o padeiro, sabia de tudo isso. Ele sabia que a raiva de Afonso contra a pequena Lia não fora apenas classismo, fora um ato de autopunição e preconceito distorcido. A menina negra e artista era um reflexo de tudo o que ele amou e agora odiava. Mais tarde, naquela noite, Roberto, ao levar o lixo para fora, viu o saco de pães velhos. Com um suspiro pesado, ele o abriu. Encontrou a bola de papel amassada. Ele a desdobrou e o fôlego lhe faltou. Era o retrato de Afonso, sim, mas a semelhança com Helena, a forma como a tristeza era desenhada, era assustadora. Era o traço de um mestre. Ele cuidadosamente guardou o papel no bolso. No hospital, a situação de Lia era desesperadora. Vó Maria fora internada na UTI, em estado grave. Lia estava sozinha na sala de espera fria, encolhida em uma cadeira de plástico, sem ter para onde ir. Ela não tinha papel. Então, ela pegou um guardanapo de papel da lanchonete e um pedaço de lápis que encontrou no chão, e começou a desenhar. Ela desenhou a enfermeira que lhe dera um cobertor, desenhou o médico com olhos cansados. Ela desenhava para processar o medo. Uma mulher, elegantemente vestida, que estava ali visitando um parente, parou. Ela observou a menina desenhando no guardanapo. Ela viu o traço, a perspectiva, a emoção. Meu Deus,
Ela sussurrou. A mulher era a doutora Sofia Ramalho, uma renomada crítica de arte e filantropa, dona de uma das maiores galerias da cidade. Ela não estava ali por caridade. Seu motorista sofrera um acidente e ela viera garantir que ele tivesse o melhor tratamento. Quem te ensinou a desenhar assim, querida? Perguntou Sofia, a voz suave. Lia ergueu os olhos assustada. Ninguém, senhora. Eu só olho. Sofia sentou-se ao lado dela. Onde está sua mãe? É a minha avó. Ela está muito doente. Naquela noite a vida de Lia mudou. Doutora. Sofia, movida por uma combinação de compaixão e a excitação de descobrir um talento bruto e prodigioso, tomou Lia sob sua proteção. Ela conversou com os médicos, usou sua influência e seu dinheiro para garantir que Vó Maria tivesse acesso a todos os recursos, transferindo-a para uma ala particular. Ela levou Lia para sua casa, deu-lhe um quarto quente, roupas novas e, o mais importante, pilhas de papel de desenho da melhor qualidade. A saúde de Vó Maria, no entanto, era frágil demais. O antibiótico chegara tarde. 2 semanas depois ela faleceu, mas faleceu em paz, em uma cama confortável, segurando a mão de Lia. Antes de morrer, ela fez Sofia prometer. Cuide da minha menina. Ela tem um dom. Não deixe o mundo quebrar o espírito dela. Doutora Sofia cumpriu a promessa. Ela não tinha filhos. Ela viu em Lia a filha que nunca teve e a artista que sempre sonhou em descobrir. Ela iniciou o processo de adoção. Lia, agora órfã, encontrou uma nova mãe. E o mundo da arte estava prestes a encontrar uma nova estrela. Os 10 anos seguintes foram uma transformação radical. A vida de Lia mudou do porão úmido para um apartamento de luxo com vista para o parque, mas a essência de seu ser, a quietude observadora, permaneceu. Doutora Sofia não a mimou com luxos vazios. Ela a mergulhou em cultura, disciplina e educação. Lia teve os melhores tutores de arte, frequentou as melhores escolas. Aos 12 anos, ela já dominava técnicas de óleo sobre tela que artistas adultos levavam décadas para aperfeiçoar. Aos 16, ela passou em primeiro lugar em uma seleção para um intercâmbio de verão em Florença, na Itália, onde estudou os mestres renascentistas. Mas seu tema nunca mudou. Ela não pintava paisagens bonitas ou naturezas mortas. Ela pintava pessoas. Ela pintava os invisíveis. Seus retratos mais poderosos eram os dos funcionários do hospital onde a avó morrera, dos vendedores de rua que via da janela, dos trabalhadores que construíam os prédios ao redor. Seu estilo era um hiperrealismo emocional. Ela não capturava apenas a aparência, mas a biografia da alma. A imprensa de arte começou a chamá-la de a revelação silenciosa. Aos 18 anos, ela era uma artista jovem, mas já com uma reputação formidável no circuito de arte europeu e brasileiro, sempre protegida do circo da mídia por sua mãe adotiva, Sofia. Ela assinava suas obras apenas como Lia. Enquanto Lia ascendia, Afonso Bastos afundava. A padaria imperial estava morrendo. O mundo mudou. Mas Afonso, não. Ele se recusou a modernizar. Seus pães, embora tecnicamente perfeitos, pareciam antiquados. Uma nova boulangerie moderna e vibrante, aberta a 2 quadras dali por um jovem chefe, que, ironicamente, era Tiago, o filho que ele expulsara, embora Afonso não soubesse disso, estava roubando toda a sua clientela. Tiago havia voltado para a cidade após anos estudando na Europa, abrindo seu próprio negócio sob um nome diferente, e se tornara o novo queridinho da gastronomia. Afonso, amargurado, via sua padaria, o último elo com sua falecida esposa Helena, acumular dívidas. A raiva o consumia. O banco, cansado de renegociar seus empréstimos, deu um ultimato. Ele tinha 6 meses para pagar a dívida hipotecária total, ou o prédio histórico da Imperial iria a leilão. Afonso estava desesperado. Ele precisava de um milagre. Foi quando ele leu no jornal sobre a grande exposição de arte que pararia a cidade. A primeira grande mostra solo da jovem prodígio Lia, patrocinada pela filantropa Sofia Ramalho. O evento seria na galeria mais prestigiada da cidade. E o boato era que um único quadro de Lia estava sendo vendido por centenas de milhares de reais. Afonso teve uma ideia, desprezível, mas em sua mente, brilhante. Ele se lembrou do padeiro que o abandonara, Roberto. Roberto, após sair da Imperial, foi trabalhar na nova boulangerie da moda. Ele não sabia que era de Tiago. Roberto sempre fora um fraco, um sentimental. Afonso o procurou. Roberto, velho amigo, disse Afonso com um sorriso falso. Tempos difíceis. Ouvi dizer que você conhece essa nova artista, a Lia. Meus clientes ricos estão loucos por ela. Eu quero encomendar um quadro para colocar na padaria. Trazer um ar de modernidade. Você pode me conseguir uma introdução? Roberto, que guardara o desenho amassado por 10 anos,
Sentiu um arrepio. Ele não sabia que Lia era a menina do passado, mas ele desconfiava de Afonso. Não sei, Afonso. Ela é muito reservada. Por favor, Roberto. Pela memória de meu pai. Eu pago bem. Roberto, relutantemente, concordou em tentar. Ele foi até a galeria de doutora Sofia. Foi barrado na porta, mas ele deixou um recado. Diga a ela que é sobre o Sr. Afonso, da padaria Imperial, e sobre um desenho. Quando Sofia deu o recado a Lia, o sangue da jovem gelou. Afonso, o nome que era um sinônimo de sua maior humilhação. E um desenho? Lia concordou em encontrar Roberto. O encontro foi em um café. Roberto, agora um senhor grisalho, sentou-se à frente da jovem mulher elegante e poderosa, em que Lia havia se tornado. Eu não sei por que o chamei, senhora Lia, começou Roberto nervoso, mas Afonso está desesperado. Ele quer encomendar um quadro seu. Ele é um homem cruel. Mas eu precisava te mostrar isso. Ele tirou da carteira um pedaço de papel velho, frágil, remendado com fita adesiva, o desenho amassado, o retrato de Afonso feito por Lia há 10 anos. Ele jogou isso no lixo, disse Roberto. Eu guardei. Eu sabia que era especial. Eu acho que sei por que ele ficou tão zangado. Por quê? Perguntou Lia, a voz baixa. Porque você não desenhou só ele, disse Roberto. Você desenhou a esposa dele, Helena. Ela era negra, como você, uma artista, como você. Ele a amava mais que tudo. Quando ela morreu, ele se quebrou e começou a odiar tudo o que lembrava ela, inclusive o próprio filho, Tiago, que se parecia com ela. Quando você entrou na loja, uma menina negra, artista, e mostrou a ele um desenho que capturava a dor que ele sentia por ela. Ele não surtou por causa do pão, ele surtou por causa disso. Lia ficou em silêncio, processando. A humilhação que ela carregara por uma década não fora apenas sobre classe ou raça, fora sobre o luto distorcido de um homem quebrado, que atacou nela o reflexo de seu próprio amor perdido. A raiva que ela sentia por Afonso começou a se transformar em algo mais complexo. Pena. Obrigada por me mostrar isso, Roberto, disse Lia, guardando o desenho com cuidado. Diga ao Sr. Afonso que, sim, eu aceito a encomenda, mas nos meus termos. A notícia de que a célebre Lia faria um quadro para a padaria Imperial caiu como uma bomba na cena social. Era a união do antigo e do novo. Afonso estava exultante. Ele viu sua salvação. Com um quadro de Lia em sua parede, os clientes ricos voltariam. Os críticos o perdoariam. O banco lhe daria mais prazo. Ele usou seus últimos centavos de crédito para anunciar o evento de revelação da obra em jornais e colunas sociais. Seria em uma noite de gala, na própria padaria, na véspera do leilão do banco. Era sua última cartada. Lia concordou com tudo, com uma única condição. O pagamento não seria em dinheiro. O pagamento seria a quitação de uma pequena dívida de hospital em nome de uma avó Maria. Uma dívida simbólica que Lia insistiu em manter no sistema. E um contrato. O contrato estipulava que a obra de arte pertenceria à padaria, não a Afonso, e que não poderia ser vendida separadamente do imóvel. Afonso, achando a condição excêntrica, mas inofensiva, assinou. Lia começou a trabalhar, mas ela não pintou um pão ou uma paisagem. Ela foi visitar Tiago. Ela se apresentou, não como a artista Lia, mas como a menina que Roberto salvara o desenho. Tiago, agora um chefe de sucesso, ouviu a história com horror e reconhecimento. Meu pai, ele fez isso? Faz sentido. Ele me expulsou pela mesma razão. Eu quero que você me ajude, disse Lia. Eu quero pintar você. E ela, por semanas, Lia trabalhou em segredo, usando fotos antigas que Tiago guardava e o retrato que Roberto salvara. Ela criou sua obra-prima. Enquanto isso, Toritara, Sofia Ramalho, a pedido de Lia, estava fazendo seus próprios movimentos. Ela não era apenas uma galerista. Era uma investidora formidável. Ela contatou o banco que detinha a dívida de Afonso e, silenciosamente, ela comprou a dívida. O banco, feliz por se livrar de um empréstimo podre, vendeu-o por centavos de real. Doutora Sofia tornou-se a nova credora da padaria Imperial. O leilão de sexta-feira ainda estava de pé, mas agora, quem bateria o martelo seria ela. A noite da revelação da obra chegou. A padaria Imperial estava lotada pela primeira vez em anos. A imprensa, os críticos, os clientes ricos, todos estavam lá, ansiosos para ver a obra de Lia e, talvez, testemunhar o último suspiro de Afonso. Afonso estava em seu melhor terno, o sorriso falso colado no rosto, servindo champanhe. Lia chegou, acompanhada por doutora Sofia. Ela não era a menina de 8 anos. Era uma mulher de 18, em um vestido preto elegante, irradiando uma confiança silenciosa que fez a sala parar. Afonso correu para recebê-la. Ele não a reconheceu. Como poderia? Senhorita Lia, que honra, que prazer tê-la aqui. Estamos todos ansiosos. Ele bajulou. Senhor Afonso, disse Lia, a voz calma.
Eu também estava ansiosa por este dia. Roberto, o padeiro, estava em um canto, observando, o coração na boca. E então, onde está? Onde está a obra-prima que salvará esta casa? Perguntou Afonso, esfregando as mãos. Está bem ali, disse Lia, apontando para um grande cavalete coberto por um pano de veludo preto no centro da padaria. Perfeito, perfeito, disse Afonso, subindo em um pequeno estrado. Ele pegou um microfone. Senhoras e senhores, obrigado por virem. A padaria Imperial, há mais de 70 anos, é um símbolo de qualidade. E hoje unimos essa tradição ao futuro. Com orgulho, eu apresento a mais nova aquisição da nossa coleção, a obra-prima da sensação do momento. Lia! Ele gesticulou para ela. Lia caminhou até o cavalete. A sala prendeu a respiração. Esta peça, disse Lia, a voz clara ecoando no silêncio, chama-se O Retrato nas Cinzas. Ela puxou o pano. A sala engasgou. Não era uma natureza morta, era um retrato duplo, de um realismo devastador. De um lado, uma mulher negra, linda, vibrante, sorrindo, segurando uma paleta de pintor, Helena. Do outro lado, um jovem, com a mesma pele, os mesmos olhos, amassando pão com as mãos fortes. Tiago. Afonso congelou. O sorriso desapareceu. O que é isso? Quem são eles? Isso não foi o que eu encomendei. O senhor encomendou uma obra de Lia, disse a artista, e minha obra é sobre a verdade. O senhor não os reconhece, senhor. Afonso, esta é Helena, sua esposa, e este é Tiago, seu filho. Afonso olhou para a multidão, que agora cochichava furiosamente. Mentira! Meu filho me abandonou. Não! Uma voz gritou do fundo da sala. Tiago, o chefe da boulangerie concorrente, abriu caminho. O senhor me expulsou, porque eu pareço com ela, porque o senhor odeia tudo o que ela era. O confronto era público. Afonso estava pálido, tremendo. Como ousa? E quanto a ela? Afonso se virou para Lia, a raiva voltando. Quem é você para fazer isso comigo? Você arruinou minha noite. Você arruinou tudo. Lia o encarou. Eu? Ela perguntou. Eu sou apenas a pedinte que o senhor humilhou há 10 anos. A menina negra que o senhor chamou de lixo e cujo desenho o senhor amassou e jogou fora. Ela tirou do bolso o desenho original, agora emoldurado. Este desenho, ela disse, era o esboço deste quadro. Era o retrato da dor que eu vi em seus olhos naquele dia, a dor que o senhor sentia por ela. Afonso olhou do desenho amassado para a pintura magnífica, e ele se lembrou. A menina, o caderno, os olhos, o retrato da tristeza, e ele entendeu. A humilhação que ele cometeu não foi em uma estranha, foi na única pessoa que o viu de verdade. O salão estava em caos, a imprensa gravava tudo. Afonso estava encurralado, exposto, sua hipocrisia e seu racismo velado, e autoaversão, revelados para todos. Tirem-na daqui! Ele gritou. Tirem-na! Temo que ela não possa sair, Afonso, disse doutora Sofia, dando um passo à frente pela primeira vez. Assim como o senhor também não pode. E quem diabos é você? Rosnou Afonso. Eu sou Sofia Ramalho, a nova proprietária da dívida desta padaria. E como o senhor não efetuou o pagamento, o leilão, que seria amanhã, foi adiantado. Ela fez um sinal. Um homem de terno, o leiloeiro do banco, entrou na padaria. O quê? Aqui? Agora? Você não pode fazer isso, gritou Afonso. Posso e vou, disse Sofia. Dou início ao leilão do imóvel comercial da padaria Imperial, incluindo todos os seus bens e a mais nova obra de arte adquirida, o Retrato nas Cinzas, que, por contrato, está atrelada ao imóvel. Afonso desabou. Era o fim. Ele seria humilhado e perderia tudo na mesma noite. O leilão foi rápido. Os convidados, chocados, não deram lances. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, disse o leiloeiro. Eu dou o valor total da dívida, disse uma voz calma. Tiago, o filho. Afonso olhou para o filho chocado. E eu cubro o lance dele, disse outra voz. Doutora Sofia. Eu dobro, disse Tiago, olhando para a mulher. O que vocês estão fazendo? Sussurrou Afonso. Eu estou comprando a padaria do meu avô, disse Tiago com firmeza. E eu estou garantindo que ele tenha os meios para isso, disse Sofia sorrindo. Não se preocupe, Tiago. O Instituto Ramalho oferece uma linha de crédito especial para novos empreendedores com alma. Vendido! Bateu o martelo o leiloeiro. Ao senhor Tiago Bastos. Tiago era o novo dono. Afonso, o antigo dono, estava agora sem nada, na padaria que não era mais sua. Ele olhou para o filho, para a artista, para a filantropa. Ele estava derrotado. Tudo bem, sussurrou Afonso, em total exaustão. Pelo menos o nome Bastos continua. Não, disse Lia, aproximando-se dele. Não é por isso que eu fiz isso. Então por quê? Pela vingança? Para me ver assim? Não, disse Lia. Ela pegou o pequeno desenho amassado e emoldurado. Eu fiz por causa disto. Você jogou minha arte no lixo. Você a chamou de lixo e eu passei 10 anos da minha vida provando que você estava errado. Ela olhou para o grande quadro de Helena e Tiago. A arte não é lixo, senhor Afonso.
O talento não é lixo. E as pessoas, não importa a cor ou a roupa, elas não são lixo. Ela se virou para Tiago. A padaria é sua, Tiago. Faça dela algo bonito, algo que sua mãe teria orgulho. Ela começou a caminhar para a porta. Espere, gritou Afonso. A voz dele estava quebrada. Lia parou, mas não se virou. Ele começou, as lágrimas finalmente quebrando a represa de uma década de amargura. Eu sinto muito. Ele não estava falando com a imprensa. Ele não estava falando com o filho. Ele estava falando com ela. O desenho, o seu desenho, era ela. Era a minha Helena. Eu sinto tanto a falta dela. Ele caiu em uma das cadeiras, o corpo grande sacudido por soluços. O grande senhor Afonso, o tirano da Imperial, estava chorando como uma criança, na frente de todos, por causa de um retrato que ele mesmo jogara no lixo. Lia o observou por um momento. Ela viu o homem que a humilhou, mas também viu o homem que seu desenho capturara. Um viúvo quebrado, consumido pelo luto e pelo ódio de si mesmo. Ela caminhou de volta até ele, colocou o pequeno desenho amassado na mesa, em frente a ele. Ela não se foi enquanto o senhor se lembrar dela, sussurrou Lia, e enquanto o filho dela estiver aqui, não odeie nele o que o senhor mais amava nela. Ela se virou e saiu da padaria, deixando para trás um pai chorando, um filho pronto para reconstruir, e uma sala cheia de pessoas que haviam acabado de testemunhar a mais silenciosa e devastadora das revanches, a da graça. Um ano depois, a padaria Imperial não existia mais. No lugar, nasceu a Casa de Helena, uma padaria-escola moderna e acolhedora, gerenciada por Tiago e financiada pelo Instituto Ramalho. Ela servia pães incríveis e oferecia aulas gratuitas de panificação para jovens da periferia. Afonso trabalhava lá, não como dono, mas como aprendiz. Ele estava aprendendo com o próprio filho a fazer o pão do zero, suas mãos antes limpas agora cobertas de farinha. Ele estava mais magro, mais quieto e pela primeira vez em anos, parecia em paz. E na parede principal, onde antes ficavam os prêmios empoeirados, havia apenas uma obra de arte. O magnífico retrato duplo de Helena e Tiago, pintado por Lia. E ao lado dele, em uma moldura pequena, mas digna, estava o esboço original, a folha de papel amassada, resgatada do lixo, que valia mais que um império. A jornada de Lia nos ensina que o preconceito nasce do medo e da dor, e que a maior humilhação é viver uma vida odiando o que mais se ama. Ela nos mostra que o talento, mesmo quando jogado no lixo, pode florescer e se tornar uma força de mudança, e que a verdadeira justiça não é sobre destruir o inimigo, mas sobre reconstruir o que ele quebrou e devolver-lhe a própria humanidade que ele tentou roubar de você. Se esta história de uma menina que usou sua arte para desenterrar um segredo de família e curar uma ferida de décadas tocou sua alma, não perca as próximas narrativas que preparamos para você. Inscreva-se agora mesmo no canal Histórias que Marcam, para não perder nenhum capítulo. Temos vídeos novos todos os dias, trazendo histórias de superação, justiça e reviravoltas inacreditáveis, que vão te inspirar e te dar esperança. Junte-se à nossa comunidade e acompanhe as histórias que provam que mesmo do lixo pode nascer a mais bela obra de arte.